Comentaristas Alexandre Simões e Léo Figueiredo. Faltou o quê? Ô Milton, eu acho que faltou um pouquinho de oxigênio. Bom dia a todos. O Galo fez um primeiro tempo muito bom. A ideia do Turco dos 3 zagueiros de dar uma consistência defensiva e poder avançar muito pelos lados, principalmente com o Arana, funcionou muito bem no primeiro tempo. Arana e Nacho se entendem muito bem por aquele lado esquerdo. O Arana quase que virou um ponta esquerda de quantas vezes foi acionado. Um Atlético que teve uma boa estratégia para o jogo. Ele tinha do outro lado o Ademir se mandando, buscando a linha de fundo. O Arana do outro lado. Teve paciência para girar a bola, para achar espaço. Conseguiu sair na frente com um gol do Hulk. Primeiro tempo o Atlético foi muito bom. Chegou a tomar alguns sustos, porque o Del Valle também tem alguns bons jogadores, mais o coletivo do que o individual, mas um time bem organizado. No segundo tempo, Milton, o Atlético recuou demais, baixou muito as suas linhas, né? Deu muito campo pro Del Valle, que também teve mérito em empurrar o Atlético pro seu campo de defesa, mas faltou gás. Faltou gás pro Atlético para tentar um contra-ataque para ganhar o jogo, e acho que faltou o Savarino. Ontem o Turco colocou no jogo o Vargas, o Ademir começou a partida, o Zarate foi bem apagado, acho até que ele poderia ter mexido, mas Otávio no lugar do Alan, só que o segundo tempo a altitude cobrou. Não dá para dizer, o Simões está aqui, já viajou o mundo inteiro, já foi várias vezes fazer coberturas na altitude, realmente atrapalha, então não dá para ignorar. O Galo colocou nas redes, né, os jogadores com balão de oxigênio no intervalo do jogo. Taticamente, tecnicamente, o segundo tempo do Galo não foi bom, aliado a essa altitude, mas eu não considero ruim, porque o Galo saiu 2 vezes, 2 viagens mais complicadas, fez 4 pontos, contra Tolima e Del Valle. O que foi fora da curva foi um empate com o América, mas vejo o Galo com plenas condições de ser o primeiro do grupo ainda. Agora, o Savarino, Simões, fez falta. Essa bobeada do Atlético com a situação do visto, Savarino fez falta. Um jogador de velocidade, muito acostumado a jogar na América do Sul, talvez não sentisse tanto a altitude como jogadores brasileiros, talvez, não posso afirmar, mas tecnicamente vive um bom momento. Fez falta ontem o Savarino. Bom dia, professor. Bom dia, Léo. Bom dia, Milton. Bom dia quem acompanha a gente. Ô Léo, o Atlético vive um período aí, né, e começa daquele jogo contra o América, né, porque a gente dizia que a temporada do Atlético começava a partir do Brasileirão e da Libertadores pela disparidade técnica dele em relação aos outros times do Campeonato Mineiro e até mesmo o próprio América, né? A qualidade é o ponto mais importante do futebol. A qualidade do jogador é o ponto primordial para dar certo um time de futebol. Claro, o treinador tem um papel muito importante, a tática do jogo tem um papel muito importante, mas o individual, né, a técnica, isso é o mais decisivo em qualquer time e em qualquer esporte. Né? Você é um amante da NBA e sabe disso, né? Muito mais que no futebol ainda. Exatamente. No vôlei, qualquer esporte coletivo. O que está acontecendo nesse período do Atlético, que é interessante, tá? A segunda era Cuca no Galo, e foi menos de um ano, só o 2021, ela ficou marcada, e você comentou vários jogos daquele time, pelo segundo tempo muito superior ao primeiro. Verdade. O Cuca chegava, arrumava o time no segundo tempo e em vários momentos de dificuldade, o Atlético se safou tendo um segundo tempo muito bom. Essa era Turco nesse momento de, não é crise, nada disso, mas é um momento complicado. O Atlético dos últimos 4 jogos, ele empatou 3, fazendo o segundo tempo pior que o adversário, que tem um nível técnico mais baixo que o dele. Esse empate do Del Valle entra na conta de um empate com o Coritiba no Independência, depois de estar vencendo por 2-0, do empate com o América, em que o América teve muito espaço para se armar, e venceu o Brasiliense por 3-0 com 3 gols do Sacha no primeiro tempo. Ali até é uma administração, porque esse segundo tempo com o Brasiliense é diferente. A diferença técnica ali é muito maior do que a desses outros jogos. Tá? Então, não é crise, não é sinal vermelho, não é nada disso. Mas existe uma dificuldade de segundo tempo. Existiu contra o Coritiba foi pra cima com um time tecnicamente muito inferior e muito desfalcado.
O América, no segundo tempo, teve muito espaço, faltou qualidade para armar contra-ataque, e o Del Valle ontem poderia ter virado o jogo, o que complicaria muito a situação do Atlético. Ninguém tem dúvida de que o Atlético vai às oitavas de final da Libertadores. Aí, se não for, é um desastre. Pelo tamanho do investimento, tendo agora 3 jogos em Belo Horizonte, embora o clássico com o América seja comando do Coelho, mas, de toda forma, é uma situação que precisa ser verificada, até porque, Léo, porque o Atlético tem muita qualidade. Exatamente. Mesmo com os desfalques de Keno, de Savarino, o Atlético tem uma qualidade desproporcional se a gente for falar em nível de América do Sul. Mesmo sem poder ter Keno, mesmo sem poder ter Savarino. O primeiro gol, por exemplo, mostra isso. O Nacho faz um corta-luz espetacular, o Arana mete uma bola pro Hulk fazer o gol. Então, a qualidade técnica, ela sobra. Ela transborda, tá? O que a gente precisa ver, e isso só o tempo vai mostrar, e a maratona de jogos atrapalha demais, tá? É como vai ser a evolução como time. A gente teve um primeiro momento de resultados muito bons contra o Internacional, contra o Tolima, contra o Atlético do Paraná, e agora a gente vive um momento em que os resultados não estão vindo. Isso é normal de acontecer, a maratona é muito grande, mas de toda forma, acho que não deixa de ser um alerta o fato de o Atlético, no segundo tempo, estar tendo dificuldades contra adversários de um nível técnico muito mais baixo. O Caixa disse ontem, e com razão, que o Atlético não é um time imbatível. Não é. Não existe time imbatível. E outra, a diferença técnica do Galo não é, por exemplo, a do Real Madrid jogando o Campeonato Espanhol. Não é do Bayern jogando o Campeonato Alemão. Mas o Atlético tem um ótimo elenco. E acho que você tocou num ponto importante, Simões. O Turco tem me mostrado uma grande capacidade de preparar o jogo. Quando ele começou com o Dylan, ontem com os 3 zagueiros, o primeiro tempo do Atlético foi muito controlado, o time sabia o que fazer, algumas falhas realmente acontecem, tem mérito do adversário também, mas ele precisa mostrar essa capacidade também durante o jogo. O Turco precisa ter uma leitura boa para o veneno que o seu adversário traz. Porque o Del Valle melhorou sensivelmente no segundo tempo sem fazer alteração. Foi uma mudança de postura tática. Passou a marcar a saída de bola, pressionou, encaixotou o Galo, que não conseguiu sair. Então o Turco, que tem se mostrado um bom preparador de jogo, vai ter que ter esse lado do Cuca, de também arrumar quando for necessário, num intervalo, para melhorar o time do Atlético. Milton. Muito bem, agora são 11 horas e